Você gosta de física? Eu duvido você responder que sim. Eu acho que nem todo mundo é apaixonado por física e a culpa é dos professores de física que não ensinam bem a matéria. É isso mesmo, Leandro Neck, é o meu querido amigo professor de física? Mentira. Mentira? Como mentira? Mentira, não pode ser verdade. Mas, Leandro, não ninguém gosta de física, cara. Olha, eu gosto. Não, mas só você. Não, eu tenho vários colegas que inclusive formaram com o Victor que também gostam. Na realidade, dos 63 que entraram, só 2 formaram. Mas, de qualquer forma, todos os 63 gostam de física. Mas assim... Gostavam, né? Eu não sei. Enfim. Para não sair da faculdade, vai. Pois agora. Não, mas na realidade o que eu vejo é o seguinte, ó. A física, ela é complicada. Ela não é nem de longe muito simples. Não é fácil, vai. Ela não é muito simples. Porque ela exige que tu conheça tanto os conceitos físicos, tem o que é o mundo, que é a natureza, entender a natureza, entender os conceitos que são utilizados para explicar a natureza e ainda precisa de matemática para poder trabalhar com esses conceitos. Como é que você quer que alguém goste, Leandro? Olha, eu gosto. Física e matemática junto, cara. A matemática é legal também, mano. É bacana? A matemática é legal. Tá, você é professor de física por formação? Você é físico por formação? Eu sou físico, eu sou licenciado em física pela Federal de Santa Catarina. Tá. E eu sou mestre em engenharia de materiais. E você está fazendo doutorado? Estou fazendo doutorado também em engenharia de materiais. Você tem tempo para viver ou não? Diga-se de passagem que é pouco. A mulher reclama bastante, mas tem. Tá olha aqui, as pessoas, eu brinquei com isso, mas eu acho que é meio que unânime. Quando você está no ensino médio, a física é uma matéria atormentadora, não é? Sim. Mas por que ela é? Então, eu acho que é justamente por conta disso que eu te passei, assim. Ela é complexa, ela exige bastante conhecimento, exige bastante estudo, tem que entender os conceitos. E eu te dou parte da razão quando tu fala que muitas vezes os professores não ajudam. Eu concordo contigo. Porque existem basicamente 2 maneiras de se trabalhar a física. A maneira teórica, conceitual, que é o quadro, giz, caneta hoje em dia, né? E tem a maneira experimental. Que é o que? Mais prática? Mais real? Uma mais prática, mais real, que é quando se faz experimentos justamente para se enxergar aquilo que está tentando estudar. Tá, vai. Para quem é mais velho, está em casa, é o mundo de Bickman. O mundo de Bickman é um excelente... Física experimental? Pode-se dizer que é física experimental, não só física, né? É química também, porque tem vários experimentos de química no mundo de Bickman, mas é muito legal. Inclusive até o próprio Bickman, eu acho que voltou, né? Voltou. Eu escutei alguma coisa. Tá mais velho, mais gordo, né? Sim. Mais acabado. Eu gostava dos pinguins do mundo de Bickman. Lembra? Sim, os dois no comecinho. Na abertura e fechamento. Na abertura e fechamento. Larry e o Sam. Eu não me lembro, cara. Larry e o nome do outro eu não lembro. E aí tinha o Lester, que era o rato. O Lester. Que era o rato e ficava só incomodando ele. Sim. Por quê? Porque todo experimento tem que ter um ratinho, né? Era essa sacada, né? Justamente. Na realidade, os experimentos mais da parte de biologia... Que tem mais ratinho. Que tem mais rato. Né? Num laboratório de física e de química não se enxerga ratos. Tá, mas o que, por exemplo, me dá um exemplo prático de aplicação da física na minha vida normal? Um ser humano normal, vai. Um ser humano normal... Bom, eu vou dar um exemplo extremamente simples. O conceito de torque. Já reparou que toda porta que tu abre, a maçaneta está o mais longe possível da dobradiça? Vamos lá, a maçaneta, explica aí, vai. A maçaneta sempre está o mais longe possível da dobradiça. Tem uma porta lá, nós estamos vendo Exatamente. Aqui. Por quê? Porque se eu deixar a maçaneta muito perto, que é onde eu vou aplicar força para abrir a porta, eu vou ter que fazer mais força do que o normal. Então vamos lá, a porta está aqui, ela abre aqui. Exatamente. Okay? Aqui, vamos fazer aqui. Dobradiça está aqui. A maçaneta tem que ser o mais longe possível da dobradiça. Porque daí você faz menos força. Aumenta o braço de alavanca, o que dá um maior torque. Porque quando tu quer abrir uma porta, normalmente não quer que tu movimente a porta, tu quer fazer ela girar em relação à dobradiça. Se tu der um pequeno braço de alavanca, é difícil tu girar ela. Por exemplo, uma gangorra. Uma gangorra, parquinho. Tu senta o mais longe possível do ponto de apoio ou mais perto? Entendi. Mais fácil daí. Tu senta mais longe porque causa um torque maior em relação àquele ponto, tu gira mais fácil. Tá, mas tudo bem, tua explicação é bonita, mas as pessoas que estão em casa vão dizer pra mim assim, tá aí daí. Entendeu? Bom, alguém pensou para mim, eu não preciso pensar. Exatamente, mas é uma aplicação prática. É uma aplicação prática. Por exemplo, uma rondana. História que tem, cada vez que tu coloca uma rondana, eu me lembro da minha aula de física, que cada vez que ia uma rondana diminuía pela metade a força aplicada, é isso? Não é necessariamente não é uma rodana, é uma rodana móvel. Porque existe aquela rodana que você prende ao teto, você passa uma corda nela simplesmente. Para levantar qualquer coisa, vai. Um balde de cimento. Beleza, se fixou uma rodana no teto, passou uma corda por ela e tentou levantar, a força que tu vai ter que fazer é exatamente igual ao peso do objeto. Não muda nada. Não mudou nada. Agora, se eu coloco uma rodana presa ao objeto e passo uma corda por ela de forma que ela se movimenta junto com o objeto,
para uma roldana eu tenho a redução de força de 50%, como tu falaste. Só que tem um detalhe, a natureza garante que tu nunca sai 100% ganhando, em algum lugar tu perde. Se tu colocar uma roldana que vai reduzir em 50% a força que tu faz, eu te garanto, tu vai ter que puxar o dobro de corda. Por quê? Porque ela vai ficar mais leve? Exatamente. Uma coisa compensa a outra. Então, se eu puxo 1 metro para levantar 1 metro com um balde, uma roldana fixa, com uma roldana móvel, eu vou ter que puxar 1 metro de corda para o balde subir meio metro. Tá, mas se eu botar 2 rondanas, Se eu botar 2 roldanas móveis, aí vira 0. 25%. É Aí- sempre metade da metade da Tá, metade mas se eu botar da 5 metade. roldanas, então acabou. Aí o balde, Não, aí ele vira ficar- 0. Não, vai ficar muito pouco. Tu vai ter que puxar muita corda para ele levantar pouco. Por exemplo, o sistema de Mas eu não talha... faço força nenhuma. Exatamente, o sistema de talha para levantar motores em mecânicas. Os caras dele puxar corrente e o motor vai levantando bem devagarinho. Ah, só que entendi, o cara, já vi só que isso o cara aí. não faz força nenhuma. Tá, por exemplo, vocês conseguem explicar na física a construção das pirâmides? Mas, Que tem umas teorias muito loucas, cara. Você falou de Aí eu rondana, já aí de não- levantar pedra, pô, de... Tem umas teorias muito malucas. essas eu não conheço, mano. Aí eu não sei dizer. Mas física não explica isso aí? Acho que não. Não? Acho que na Tá, parte mas da- o que das que é mais pirâmides, difícil não. aprender na física, Leandro? Olha, da parte da física clássica, eu acredito que não tenha nada que seja muito complicado de se aprender. Agora, realmente o que eu vejo que é muita quebra de paradigma pra gente, que exige muita transcendência, é entender a física moderna. Tá? Então. São vários campos no caso da física moderna. Então, o que é física moderna, vai? Diga-se de passagem que tudo que foi desenvolvido de 1900 para frente é chamado de física moderna, né? Portanto, as leis de Newton são mais antigas, é a física clássica, a parte da ondulatória, a luz, a mecânica dos fluidos, termodinâmica, isso é meio que chamado de física clássica. Agora, daqui para frente, de 1900 para frente, surgiu a física quântica, que pessoas confundem com vários conceitos. Tem alguma coisa, desculpa, a ver com as televisões quânticas? Televisão quântica. Você nunca viu, pô, televisão quântica? Não Ah, desconheço. quer dizer, então não tem nada a ver com a física. Então, pelo que eu notei, não tem nada a ver, vai. Existem teorias e também tem muita gente que vende a tal da medicina quântica, psicologia quântica e alguns outros conceitos, mas é um tanto quanto complicado falar sobre esses conceitos de física quântica aplicados ao mundo da medicina, ao mundo da psicologia, porque foge um pouco da física de verdade. Tá? Tem alguns conceitos muitas vezes mal interpretados por outras áreas que são utilizados, são pegos da física e utilizados em outras áreas. É meio estranho às vezes. Você está isso. falando, por exemplo, de algumas áreas humanas. Né? Sim. A física, ela se relaciona com as ciências humanas? Ou não? A física, ela é mais cética? A física normalmente ela é um pouco mais cética. Ela tem que ser cética ou não? Eu acho que depende muito. Eu acho que depende muito da interpretação de cada pessoa, né? Mas para alguns sim, no caso, eu trabalho muito em sala de aula com a física como algo determinístico, algo sempre muito sério, e tem que ter uma formalidade para trabalhar com ela, né? Tem que se entender aqueles conceitos de ponto final. E tem outras áreas, como por exemplo, isso que eu te falei da tal da medicina quântica, que às vezes pega esses conceitos físicos de energias e outras coisas e traz para a área de humanas, saúde, etc. Tá, e tudo é física no mundo? Eu acredito que tudo tem a ver com física. Tudo. Tudo tem a ver com física. Porque a física, teoricamente, é a explicação da natureza, né? A física estuda a natureza em si. Mas isso é controverso, Não. não é? Algumas Não. pessoas, por exemplo, mais talvez iluministas, vão achar que não. Ou Não. Tudo bem. Só que aí são conceitos e conceitos, né? Pontos de vista Mas pontos tudo de pode ser outro. provado com a física? Aí é que tá. Essa, inclusive, é uma das diferenças entre a física clássica e a física moderna. Por quê? A física clássica ela é tomada como determinística, ou seja, se faziam cálculos e os conceitos eles determinavam que determinadas teorias ou fenômenos eram explicados daquela maneira e ponto final. Depois que a física quântica passou a existir, e no caso, principalmente a física quântica, a relatividade nem tanto, o mundo deixou de ser determinístico do ponto de vista da física e passou a ser probabilístico. Não, mas por quê? Porque ninguém conseguia provar que aquelas teorias antigas estavam erradas? Não, na realidade, é porque alguns fenômenos não se conseguiam explicar com os conceitos clássicos. Tipo, vai lá, me dá um fenômeno. A própria relatividade, que eu já estou fugindo um pouco da quântica, né? Por exemplo, o que o próprio Einstein, que foi quem bolou essa teoria, se tocou? Isso em quando? 1900 e? 1920, 1930, inclusive, perdão, é até um pouco mais cedo que isso. 1905 foi o ano do milagre de Einstein, quando ele publicou os trabalhos em relação às suas teorias. Mas o Einstein, ele teve uma sacada de que
possivelmente o entendimento de gravidade estivesse errado, só que com as ferramentas que se tinha na época de Newton e Kepler, não se era possível provar. Por exemplo, Kepler fez muitos estudos sobre as órbitas dos planetas. Depois Newton veio e matematizou isso com uma formalidade um pouco maior. Só que Kepler tinha um grande problema com a órbita de Mercúrio, porque a órbita de Mercúrio não obedecia às equações que ele tinha bolado. Era uma das poucas órbitas que não obedecia. Mercúrio é o primeiro, o último, qual é? É o primeiro. É o primeiro? É o mais próximo do Sol, se salvo engano. Me lembro da minha época de colégio, acho que é. E o Mercúrio não obedecia de direito a uma órbita. Passava um determinado ponto que a órbita se modificava um pouquinho e ninguém conseguia explicar por que isso era verdade. Aí o que Newton e Kepler pensaram? Bom, talvez pela própria interação entre planetas, talvez exista um planeta muito perto da órbita do Mercúrio que está alterando a órbita dele. Uma lua? É, como se fosse. E chamaram esse planeta de Vulcano. Só que ninguém nunca encontrou esse planeta no céu. Por quê? Porque precisou chegar o Einstein e se tocar de que a própria massa do Sol e a massa de outros astros faz com que o espaço-tempo se curve, se altere ao redor de massas muito grandes, fazendo com que a própria luz se curve ao passar por ali por perto. Portanto, então foi o seguinte, só um pouquinho. Olha para aquela câmera lá. Para quem está em casa, fala de novo o que você falou. O cara vai entender bem agora. Ele está vendo esse programa agora, ele vai entender bem o que você falou. Vai. Então tá, a relatividade geral de Einstein é basicamente o seguinte. O Einstein se tocou que uma massa muito grande no espaço causa uma curvatura no espaço-tempo. Só que a curvatura no espaço-tempo, para a gente, como é que pode ser observada? Você não consegue ver uma curvatura no tempo. Só que se o Einstein se tocou que caso uma luz de uma estrela passasse por essa região próxima a um planeta muito pesado, muito massivo, essa luz se curvaria. Então, qual foi a conclusão, mano? A órbita de Mercúrio que a gente está enxergando, ela está correta, só que nós estamos enxergando errado porque a luz que vem de Mercúrio até nós está sendo curvada no meio do caminho, ao passar perto de uma massa muito grande. É estranho, mas depois que foi feito o cálculo, se comprovou que isso era verdade. E aí saiu um artigo muito bom na Super Interessante, eu acho que era Super Interessante, que dizia o seguinte: Vulcano, o planeta que Einstein expulsou dos céus. E ele nunca existiu? Não, nunca existiu. Se imaginava que existia porque não se tinha as ferramentas certas para interpretar aquela curvatura anômala na órbita de Mercúrio. Tá bom, vamos fazer o seguinte, a gente já volta aqui no programa Humanos, hoje com ele, meu querido amigo, professor Leandro Neckel, que ele vai explicar viagem no tempo, a gente já volta. Voltamos aqui na RTV, comigo, Mano Dal Ponte, no novo programa Humanos. E você sabe, você fica comigo todas as noites, de segunda a sexta-feira, sempre com 2 entrevistas inéditas e uma reprise aos sábados, tá bom? E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Leandro Neckel, professor de Física, mestre em Engenharia de Materiais, é isso? Isso, exatamente. Doutorando em? Engenharia de Materiais também. Uhum. Tá, você ia explicar para mim sobre a viagem do tempo? Para quem está em casa? Não existe. Não existe a viagem do tempo. Não, mas como não existe? Não existe até hoje. Não existe viagem no tempo. É impossível. É possível você viajar no tempo. Assim, eu estava falando até agora da tal da distorção espaço-tempo, certo? Inclusive tem um filme muito bom para ser assistido, para se entender essa ideia da distorção, que é o Interestelar. Eu vi umas 3 vezes e não entendi. Não, aí que tá. Você tinha que ter assistido comigo do lado. Ah, não, mas é fácil. Aí eu ia te explicar o que está acontecendo. Na verdade, lá. O estúdio lançou o filme e vai mandar para você um professor de física junto. Então para o cara explicar o filme, pô. Não, mas o filme é muito bom. É engraçado que eu fiquei... É difícil entender o filme. Eu fiquei umas 3 horas depois daquele filme, sem conseguir dormir direito, pensando em quão bem elaborado foi o filme, que me fez até esclarecer algumas dúvidas que eu tinha sobre algumas teorias. No filme, basicamente, ele viaja ao espaço e ele fala para a filha que o tempo dele no espaço seria diferente do tempo dela na Terra, é isso? Exatamente. Por quê? Porque ele foi a uma região do espaço que era muito próxima a um buraco negro. O que é um buraco negro? É um buraco? Não, na realidade não é. É um objeto tão massivo, uma massa tão grande, um peso tão grande no espaço, como se fosse assim, por exemplo, a Terra com a sua massa elevada a 300. É muito absurdo a massa desse objeto. Que essa massa causa uma distorção espaço-temporal no espaço-tempo tão grande, que quem está muito próximo delas percebe o seu tempo passar muito diferente e muito mais lentamente do que para quem está afastado dela. Então, o que acontece? Esse astronauta estando próximo a esse buraco negro, o tempo para ele passa devagar, enquanto para quem está na Terra, muito longe de um objeto muito massivo, o tempo passa mais rápido. Tá, quer dizer que 1 hora para ele não é 1 hora. Não é. No relógio dele vai marcar 1 hora. Aí que tá a loucura. O relógio dele vai marcar 1 hora, o biológico dele vai sentir 1 hora. Só que o físico
O espaço-tempo, para ele, naquela região está deformado. Você não tem como perceber isso de alguma maneira. Você não percebe? Você não percebe. Mas o tempo para ti passa de maneira diferente dependendo do lugar que tu estás. Tá, se eu viajar, sei lá, para Júpiter, tem uma massa maior que da Terra, é isso? Tem? O tempo lá vai passar diferente daqui. A gravidade é maior. Isso é uma relação diferente? Na realidade, tem a gravidade do ponto de vista clássico e a gravidade do ponto de vista relativístico. Mas, em si, normalmente se entende que quanto maior a massa do planeta, teoricamente, é maior a gravidade na sua superfície. Certo? Portanto, um planeta mais massivo vai te atrair com mais Eu sou mais pesado força. ou mais leve, Júpiter? A tua massa é a mesma, a quantidade de matéria do teu corpo é a mesma. Que tem duas concepções um pouco diferentes, né? Massa e peso. Os meus 75 quilos são os mesmos lá. A massa é exatamente a mesma, só que a força com que o planeta te puxa para baixo é diferente. Tá, mas então meus músculos da perna seriam muito maiores, teoricamente, para poder caminhar lá? Depois de tu te acostumares, sim. No momento que tu chegar lá, tu vai sentir muito mais intensa a força do planeta te puxando para o centro. Tem algo muito interessante sobre essa ideia de gravidade, essa ideia de tempo passar diferente nos nossos GPS. Esses mesmo O celular estão aqui? no celular. Que é o seguinte, para que a gente tenha o sistema de posicionamento global, é necessário que a gente tenha satélites. Tá? Só que o satélite está numa posição que é muito acima da superfície terrestre. A gravidade é menor nele. A Ele sofre menos. aceleração gravitacional lá é menor, só que aí que está o detalhe. Por que a relatividade tem a ver com isso? Porque conforme eu me afasto de uma massa, a curvatura espaço-tempo vai se modificando também, vai sendo menor. Portanto, o tempo que passa para mim aqui na Terra é diferente do tempo que passa para o relógio que está lá O GPS no lá em satélite. cima. Portanto, o que é necessário ser feito para que a gente tenha a posição certa? A velocidade continua sendo distância por tempo. Nunca muda isso. Só que tem um detalhe, se o tempo que corre no meu relógio aqui é diferente do tempo que corre no relógio lá, eu preciso de uma equação que faça essa correção relativística. Imagina o cara jogando controle na televisão agora, neste momento. Vai. Nesse momento, o cara dando um bico na televisão e fala assim, eu vou dormir. Mais ou menos por aí, já É está mais ou tarde, menos. né? Já tá tarde, vai. Tarde. Não, mas não é. Mas explica direito. Por exemplo, tá um minuto. O minuto que a gente vê na Terra não é o mesmo minuto que já marca lá em cima? É assim, ó, tem um... Lá marca 1 minuto e 2 segundos e aqui marca 1 minuto, teoricamente, eu não sei. É isso? Na realidade é o seguinte, ó, se você tiver dois relógios extremamente precisos e você deixar um aqui na Terra e você levar um lá para o satélite, deixar um ano rodando e você trazer os dois juntos para verificar, você vai verificar obrigatoriamente que o que estava lá no satélite vai marcar um pouco mais de tempo do que esse que marcou aqui na Terra. E eles são relógios idênticos e super precisos. Se você zerasse um cronômetro. É Exatamente. Isso que você quer dizer, tá. Exatamente. Zerei o cronômetro dos dois. Exatamente. Aquele depois de um ano marcaria mais tempo do que esse aqui. Eu não entendi. Mas é justamente essa jogada da relatividade. Tá? Você não tem como perceber isso fisiologicamente. Mas os dois relógios vão marcar de maneira diferente. Tá, mas por exemplo, se eu estiver em Júpiter olhando para a Terra e a Terra olhando para Júpiter, eu vou ver um dos planetas se mover mais lentamente. É isso? Não, na realidade não. Você vai enxergar... Todo mundo vê a mesma coisa? Todo mundo vê a mesma coisa. Só que o tempo passa diferente. Isso é relatividade? Isso é relatividade. Tá, mas isso é sobre a ótica contemporânea ou clássica? Isso é sobre a ótica contemporânea. Porque a ótica clássica definiu o quê? A ótica clássica, na realidade, é a visão que espaço e tempo são absolutos. O tempo é o mesmo para mim, o tempo é o mesmo para ti, independente de onde tu estiveres. Mas você vai concordar comigo que durante, sei lá, os últimos 300 anos a física evoluiu como toda matéria? Sim. Né? E muitas coisas que você está me falando hoje podem ser provadas que serão erradas, talvez? Podem ser provadas como erradas ou não? Sim, é possível. Com certeza. Só que com a evolução da física também, cresceu muito a pesquisa no globo, né? Não pode deixar de... A tecnologia, ela ajuda muito a física? Ajuda. Demais, cara. Ajuda. É um negócio... Nossa, não só a física, não só a química, qualquer outra área. E também ajuda muito no ensino, cara. É mais fácil para transmitir para os alunos? É mais fácil para transmitir para os alunos. A nova geração, essa galera de 18 anos, ela tá fácil de aprender? Ela é 16, tu dá aula para que idade? Eu trabalho com o pessoal de cursinho pré-vestibular e eu também trabalho com o pessoal das primeiras fases dos cursos de engenharia. Mas então mais tranquilo, a galera mais velha. Diga-se de passagem de 17 anos para frente. Tranquilão. Então já tem uma certa maturidade, né? Às vezes a gente gostaria que fosse mais, mas é normal. Mas, de qualquer forma, assim, a tecnologia sempre ajuda muito eles a entender melhor as coisas. Sabe que uma das buscas do meu programa é provar a vida extraterrestre. Eu gostaria de saber, né, quais as teorias físicas que provam que extraterrestres existem. Olha,
Eu não sei te dizer exatamente... Nenhuma teoria, prova? Não, aí que tá. Possibilidade sempre existe, porque o universo ele é tão grande que existe a possibilidade muito grande de, nesse espaço gigantesco, ter algum outro lugar que sustente vida inteligente ou não, como a nossa aqui na Terra. Tá? E existe um programa da NASA chamado SETI, Search for Extra Life, deve ser uma coisa assim. Se não for, vai ser. Se não for, tá. Procura por inteligência extraterrestre, etc., que utiliza os computadores dos usuários para analisar dados adquiridos por satélites ao redor do mundo. Porque assim, se recebe muito dado de um monte de tipo de radiação que vem do cosmos para a gente, de tudo que é tipo possível, desde ondas de rádio que vem de fora, desde ondas eletromagnéticas de uma frequência desconhecida, até mesmo luz. Enfim, chega uma onda eletromagnética de tudo que é jeito na Terra e se tu apontar um satélite para o céu, tu vai receber essas ondas. Só que muitas vezes é tanta informação que não existe como processar essa informação para ver se tem algo inteligível lá. No mundo, é tanta coisa no mundo, é isso? Exatamente, tanta coisa recebida de fora do mundo, a radiação que vem de fora do mundo, recebida na Terra, que não tem capacidade de processar esses sinais todos. Então existe o programa SETI. O que ele é? Tu deixa a NASA utilizar o teu computador para analisar esses sinais. É bem tranquilo. Se entrar no site da NASA, procurar por SETI, S-E-T-I, tu vai poder baixar o aplicativo, instala rapidinho. Libera, ele vai ficar processando dados utilizando o teu processador. Até porque se a NASA quiser, ela não precisa pedir autorização, né? Ela usa igual, né? Não, eu acho que essa é NSA. Ah, tá. A teoria da conspiração. É outro programa, É né? outro programa. Tá, não tem nada a ver, vai. É outro programa. Então, existe a possibilidade sim. E existe... Você acredita em vida extraterrestre? Olha, pela probabilidade, eu acredito que... Por ser físico e cético, baseado em probabilidades, você diz. Eu acredito que sim. Mas é um desperdício, né, cara? A gente tá sozinho, né? Assim, eu acredito que na realidade, das duas, uma. Ou existe vida e ela não é inteligível, ela não é uma vida inteligente que aprendeu a se comunicar com o mundo exterior como nós já aprendemos. Ou ela é uma vida inteligente o suficiente para dizer que a gente não presta e não tem entrado em contato. Na verdade, para dizer que eu não preciso me comunicar com o mundo exterior, né? Também tem essa. Tá, vem cá, vocês têm, eu falo porque você e mais alguns professores têm um programa de YouTube, é isso? Temos é o um Física programa de Boteco? Exatamente, Física de Boteco. Eu sempre achei que físico não ia pro boteco. Não, aí é que tá, a gente precisa do boteco. Por quê? Para liberar? Não, na verdade não é para liberar, é uma brincadeira que a gente sempre fala porque... A gente sempre vive trabalhando de maneira muito cética, sempre trabalhando com disciplinas muito complicadas, que envolvem muitos cálculos, e a gente precisa também dar uma relaxada, assim como qualquer outra área também precisa. Só que a gente descobriu que quando a gente ia para o bar e fazia alguns bate-papos relacionados à ciência e tecnologia, o assunto fluía melhor quando a gente tomava uma cervejinha. Como qualquer assunto, Como né? qualquer assunto. Então a gente descobriu que um lugar muito bom e muito democrático para discutir sobre ciência, tecnologia e afins era a mesa do bar. E a gente também percebeu que isso acaba por chamar bastante atenção de curiosos, né? Despertar o interesse de outras pessoas. Pessoas comuns? Pessoas comuns. Então, por que não fazer um programa no bar, falando sobre ciência, tecnologia e afins, de maneira a tentar atrair novos interesses para essa nossa área? Aí a gente fez o Física de Boteco. São quantos programas hoje, por exemplo, quando esse programa vai pro ar, né? Pode ter tido mais? Eu acredito que a gente vai estar no 36º ou 37º programa do... E tem algum programa que foi mais polêmico? O programa mais polêmico até hoje foi o programa da Terra Plana. Terra Plana, vai? Tem muita teoria, né? Tem bastante. Na realidade foi mais uma brincadeira, né? Porque existem as teorias terraplanistas, né? E, no entanto, foi um programa diferente dos outros porque um dos nossos integrantes, ele se fingiu de terraplanista. Ele ficou martelando o programa inteiro que a Terra era plana e os outros da mesa ficaram tentando convencer ele que não. Então, acabou sendo bastante polêmico porque depois do... Mas gerou conflito? Do programa, gerou conflito, a galera? Não chegou a gerar conflito entre a gente, porque a gente sabia que era uma brincadeira. Vocês sabiam o que ela era, né? Exatamente. Só que depois do programa, a hora que foi pro YouTube, cara, aí começou a chover comentário. O que o pessoal chamando vocês de quê? De louco? Não, dos terraplanistas foi enchendo o saco da gente. Ah, os terraplanistas? Sim, e por mais estranho que isso pareça, existe. É uma teoria que tem encontros mundiais, tem convenções para falar sobre o terraplanismo. Não, meu querido amigo André Freitas veio aqui, ele subiu o Everest, e ele disse que do topo do Everest ele vê a Terra curva. Exatamente. Quer dizer, então não dá para dizer não pro cara, né? Na realidade, no topo do Burj Khalifa, esqueci o país lá em...
Fugiu o país. Mas pode ser qualquer um. Um dos edifícios mais altos do mundo, você também enxerga a curvatura, da Terra? A curvatura da Terra. Tá, vai. Quem quiser seguir vocês no YouTube, Bom, então quem quiser seguir a gente no YouTube, o canal é Física de Boteco, beleza? www.youtube.com/Física de Boteco, direto. A gente faz transmissão ao vivo e essas transmissões são sempre todas as quartas-feiras, das 15 para as 11 até a meia-noite. São quantos professores? Nós somos em 5 hoje no programa. Eu e o Estevão somos físicos. Aí o Júlio Alexandre, o Adilson e o Adriano são engenheiros mecânicos. Vai, alguns temas que vocês falaram. A gente já falou, como já falei, sobre terra plana, já falamos sobre vida extraterrestre, teorias... Chegaram a alguma conclusão, não? As mesmas que a gente mas ficaram uma hora para chegar na mesma possível. conclusão que a gente chegou em 5 minutos? Pô. Não, na realidade não. A gente discutiu as outras teorias, né? Outra teoria, vai. Deixa eu ver o que mais. A gente falou sobre gravidade, sobre as teorias da gravidade, sobre as visões da gravidade ao longo do tempo. A gente, inclusive, visitou a clássica, a gente falou sobre a moderna, assim por diante. A gente falou recentemente sobre engenharia acústica, algo que é bem interessante. Engenharia acústica. Engenharia acústica. Tá, então faz o seguinte, ó. Acessa Física de Boteco, é isso? Isso, no YouTube, Física de Boteco, e se inscreve lá no nosso canal, né? Todos os programas estão lá. Todos os programas estão lá, com certeza. Professor, Leandro Neck, obrigado pela presença, é um prazer receber você. Eu tenho certeza que quem não gostava de física passou a odiar depois desse programa. Né? Bom, se você não gosta de física, entre em contato comigo, né? Aí pode ser pode ser o Instagram, meu e-mail. vamos lá, mas faz Instagram, mais isso, fácil. né? Porque não, o meu Instagram é Leandro_Neck, é bem fácil de achar, Leandro_Neck. Entre em contato comigo para bater um papo sobre física, que se não ficou claro algumas coisas que eu falei aqui, entre em contato comigo que a gente bate um papo um pouquinho mais devagar, que eu garanto que você vai entender e você vai gostar de física. Não esqueça que tudo é relativo, né? Tudo é relativo. É isso? Tudo é relativo. Olha, você não esqueça que somos todos humanos. Fica com a gente todos os dias, segunda a sexta-feira, aqui na RTV Criciúma. 2 entrevistas inéditas e um reprise no sábado. Beleza? Valeu?